tendas religiosas, prezados seminaristas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão rezando conosco também, de suas casas. É sempre lembrado para nós nesse dia da quarta-feira de cinzas, o Antigo Testamento, e fazendo referência àquele fato tão marcante no livro do profeta Jonas. E Jonas foi enviado por Deus para a cidade de Nínive para anunciar, primeiramente, os castigos de Deus. Um povo que era infiel a Deus e que vivia longe, pervertendo a sua vida, o seu coração. E Jonas, então, recebeu uma ordem de Deus para ir anunciar de que, se não se convertessem, Deus puniria gravemente, destruiria aquele povo. E a princípio, por uma falha do profeta, conhecendo a fama da impiedade daquele povo, Jonas resistiu bravamente e não atendeu à voz de Deus. E Deus novamente deu a ele uma ordem, que assim ele fosse. E diante dessa insistência, dessa ordem de Deus, Jonas se coloca a caminho. E como nós conhecemos o fato bíblico, estava numa embarcação e uma grande tempestade que parecia que ia naufragar aquele barco. E ele tinha tomado uma embarcação para uma outra direção. E muito interessante que aqueles, os marujos ali, os pescadores, identificaram, parecia ser um castigo de Deus, aquele mar revolto, que se não era esperado, não era previsto. E foram perguntar se alguém havia contrariado o seu Deus, meio dos pagãos também. E encontraram Jonas lá, sereno, dormindo, como se nada tivesse acontecido, E o acordaram, e ele então vai publicamente ele dizer que era culpa dele, porque Deus havia enviado para um lugar, ele estava indo para uma outra direção. Então, mandou que o lançassem no mar, porque a tempestade cessaria, e assim foi feito. E aí a Escritura nos mostra, Jonas foi engolido por um grande cetáceo, e que o lançou 3 dias depois nas areias da praia de Nínive. E ainda assim, depois de todo esse acontecimento, Jonas sentou-se lá embaixo de uma árvore e lá ficou, resistente, vendo a fama da impiedade daquele povo. E depois de muita insistência de Deus, Jonas então começa a pregar aquele povo, do rei ao mais simples fiel. E todos ouviram prontamente a voz, o anúncio do profeta Jonas, com tantos acontecimentos também milagrosos. Passou 3 dias no ventre desse grande cetáceo, depois foi jogado lá nas areias, com tudo que Jonas dava agora um grande testemunho. E o rei então decretou um grande jejum, dele, do rei, de toda a corte, até a pessoa mais humilde, mais simples. E que cortassem, diminuíssem o seu alimento, e até dos animais. Que se vestiram de roupas simples, de sacos, cobriram suas cabeças com cinzas. E o pensamento, a reflexão era essa: quem sabe, Deus olhando para a nossa penitência, há de nos perdoar, nos livrar dos castigos. E o profeta Joel faz referência a isso, a leitura de hoje. Exatamente esse pensamento: quem sabe, diante da penitência, Deus há de nos livrar dos castigos. E a igreja traz esse sinal penitencial para nós hoje, marcando a nossa cabeça com as cinzas, mas um sinal externo daquilo que deve estar presente no nosso coração. Por isso a Escritura hoje faz menção. Os fariseus, no tempo de nosso Senhor, gostavam sobretudo de se mostrar aos outros de que eram cumpridores da lei.
Não era só questão de cumprir de coração, de reta intenção, mas queriam mostrar para todos que eles eram os exemplos de cumpridores da lei. E muitas vezes com muita falsidade no coração. E eles tinham as suas túnicas, tinha uma costura muito frágil aqui no peito. Quando eles ouviam, né, uma blasfêmia, alguma coisa semelhante, rasgavam assim, em sinal de protesto. Né? Então tinha uma costura já frágil aqui, né, no peito, rasgavam aquela costura, né, em sinal de protesto, porque ouviram uma blasfêmia. E a Escritura faz referência a isso, né, lembrando isso a nós. Rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos. Porque muitos que ali se diziam escandalizados porque ouviram a blasfêmia, mas nosso Senhor, que conhece os corações e que apontava isso e podia fazer, anunciava que muitos estavam com o coração muito mais longe de Deus. E muitas vezes com uma grande falsidade, julgando-se escandalizados pelo pecado alheio e o coração carregado de pecados. E por isso essa expressão da Escritura de hoje, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quando jejuardes, né, perfumai as vossas cabeças, lavai o vosso rosto. Ou seja, não temos que anunciar para todo mundo tudo que nós estamos fazendo, de oração, de penitência, né, querer mostrar que somos mais penitentes do que os outros, mas já receberam a sua recompensa. Vamos ficar nessa recompensa humana que não tem valor algum. E a grande mensagem, o grande convite da igreja é a contrição do nosso coração. E dois pensamentos que são muito marcantes, aqueles que vão, né, e o convite para a gente participar, né, para participarmos mais vezes da Santa Missa, aqueles que puderem, quiserem fazer a sua, né, quaresma eucarística, vir à missa todos os dias, né, receber a Sagrada Comunhão. Temos muitas oportunidades também do sacramento da confissão. Aqueles que têm aquele livro, Vivendo a Quaresma, né, que tem uma meditação, uma leitura espiritual para cada dia da quaresma, a liturgia que é própria em todo esse tempo quaresmal, muito rica de ensinamentos para nós. E aqueles que vão vir à missa todos os dias vão perceber isso todos os dias. É uma leitura diferente, a riqueza da liturgia quaresmal, esse tempo de formação também espiritual. E dois pensamentos que são, né, muito frequentes no tempo da quaresma. Primeiro, o Deus que conhece o segredo dos nossos corações. Como nós ouvimos hoje. E Deus que conhece aquilo que há de mais escondido, dará a recompensa àqueles que agirem de reta intenção. Então esse pensamento que é muito forte no tempo quaresmal. O Deus que conhece o mais íntimo do nosso ser, o segredo dos nossos corações. E é ciente, né, desse conhecimento de Deus que nós devemos verdadeiramente trilharmos esse caminho de conversão. Um outro pensamento também muito forte, como nós ouvimos no encerramento da leitura, palavra do Senhor Todo-Poderoso. Em diversas leituras que nós vamos ouvir do Antigo Testamento, nesse tempo quaresmal, na liturgia, as leituras vão terminar com essa expressão, palavra do Senhor Todo-Poderoso. Não é um pensamento particular de alguém, um comentário de alguém, não, é a palavra de Deus. A palavra do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que quer nos conduzir a esse caminho de salvação. E para reforçar para nós aquilo que nós vamos ouvir, a palavra de Deus que nós vamos ouvir. Palavra de Deus Todo-Poderoso em quem nós cremos, em quem nós confiamos, de quem nós esperamos a salvação e o perdão dos pecados. E a quem nós vamos suplicar humildemente com a nossa penitência corporal, com o arrependimento dos nossos pecados, com a nossa penitência sacramental pelo sacramento da confissão, nós vamos suplicar a esse Deus Todo-Poderoso, que olhando para o nosso arrependimento, para a nossa contrição, para a nossa boa disposição, que Deus nos dê o perdão, que nós tanto precisamos, esse olhar misericordioso do Senhor, esse olhar atento do Senhor para nos perdoar, que nos dê o perdão e no perdão de Deus encontremos a salvação. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos viver santamente esse tempo quaresmal, com muita reverência, com muita piedade, com muita devoção. O tempo dado às coisas de Deus nunca é um tempo perdido. Aproveitemos todas as atividades quaresmais, e a quaresma depois, a igreja vai nos, né, preenchendo, né, com muitas atividades quaresmais, seja a via sacra, depois as outras, né, cerimônias que vamos celebrar dentro da quaresma, após o terceiro domingo, próximo ao terceiro domingo, vamos celebrar aquelas 24 horas para o Senhor,
logo no meadozinho de março, dia 14 ou 15 de março, se não me engano, é a sexta-feira e o sábado que antecede o terceiro domingo da quaresma, teremos as 24 horas de adoração, de confissões, para nós vivermos também, marcando esse tempo quaresmal para todos nós, o convite para nós escolhermos o nosso sacrifício, a nossa penitência, para nós assim vivermos santamente, não só que a liturgia da igreja, né, que a igreja viva esse tempo quaresmal, mas que isso possa de fato influenciar a vida de cada um de nós e de fato seja um tempo de conversão, um momento de conversão, porque a igreja coloca essas expressões, né, no coração de Deus para que a gente possa entender um pouco mais, né? Não há nenhuma mudança em Deus, mas a igreja coloca isso para, né, mover o nosso coração. É que Deus, no tempo da quaresma, está mais atento às nossas preces, mais disposto a nos perdoar. A igreja coloca essas expressões para nós podermos entender esse tempo santo, esse tempo de tantas graças, de tantas bênçãos. Deus mais atento às nossas orações, mais disposto a nos perdoar. E essa expressão que sai hoje, quem sabe Deus vai se arrepender do castigo prometido. Não que exista provavelmente o arrependimento em Deus, porque não precisa, obviamente, mas para que a gente entenda essa disposição de Deus de perdoar os nossos pecados diante de um coração sinceramente arrependido. A um coração humilde, sinceramente arrependido, Deus não nega o seu perdão. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora das Dores, que nos acompanhe nesse tempo de tantas bênçãos, de tantas graças, para bem celebrarmos, convertidos, santificados, celebrarmos o grande mistério da Páscoa da Ressurreição. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.